Pode sentar-se, meus amados irmãos. Caríssimos irmãos, nesse 20º domingo, nós somos convidados a meditarmos um pouco sobre a necessidade e a importância da virtude fundamental do dom da fé, que é uma virtude teologal, isto é, tem a Deus por objeto, não é? E nós recebemos esse dom no dia do nosso santo batismo. Só que, a modo de uma semente, como se fosse uma semente, a fé precisa ser cultivada. Se nós não a cultivamos, ela pode chegar a morrer, não é? Nós podemos deixá-la, às vezes, sem aquele cuidado, e então a fé se torna fraca, como uma árvore que, por falta de cuidados, ela não produz os frutos que deveria produzir, porque não cuidaram de maneira conveniente, não colocando a quantidade de água ou de adubo necessário, ou deixaram muito na sombra, ou se esqueceram e ali as ervas daninhas cresceram junto com aquela semente. Então é preciso que a gente tenha o cuidado com essa semente divina, sagrada, do dom da fé. Na passagem que hoje nós ouvimos, nós escutamos o pedido daquele funcionário real, daquele homem que trabalhava no palácio. Pode ser, como dizem alguns autores, que ele trabalhasse para Herodes Antipas, ou pode ser mesmo um emissário de Roma, que era funcionário de César. O fato é que ele era um homem conceituado e portanto tinha um filho que estava para morrer. Essa é a cena. Isso aconteceu em Caná da Galileia. São João é que relata isso, e ele fala: esse foi o segundo milagre que Jesus fez em Caná. O primeiro nós sabemos que foi naquela festa de casamento. Pois bem, é interessante os detalhes. Se nós compararmos essa ação de Jesus, esse pedido desse pai, não é, que pediu a cura do seu filho que estava para morrer, existe uma outra passagem que a gente podia comparar, que é aquela passagem do servo do centurião, que também tem alguém próximo a ele, né, que está enfermo. No caso, ali é um servo que está doente, está paralítico, e o centurião vai até Jesus e faz o pedido, e faz a súplica. Algumas pessoas podem até confundir essas duas passagens, mas são passagens distintas e diversas. É interessante que num caso, Jesus se coloca à disposição para ir até a casa e fazer a cura. No outro, Jesus se nega a ir até a casa. Mas são duas pessoas doentes. Por que Jesus age de maneira diferente? Pois bem, vamos ver. No caso de hoje, aquele funcionário real, que tem o filho já próximo à morte, ele vai até Jesus e pede para que Jesus vá até a sua casa curá-lo. Já o servo do centurião, vai até Jesus, mostra a necessidade, e Jesus se coloca à disposição: eu vou à tua casa e vou curá-lo. E ele então faz um ato, que é repetido em todas as missas essa palavra, antes da comunhão. Ele diz: Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa, mas diz uma só palavra e o meu servo lá em casa ficará curado. É isso que nós dizemos antes de nós recebermos a comunhão. Ou seja, nós devemos fazer esse ato de fé e de humildade ao mesmo tempo. Aliás, a fé e a humildade são duas qualidades, são duas virtudes que são muito próximas. São primas irmãs, poderíamos dizer assim, né? Só tem fé quem é humilde. Só tem fé quem é capaz de dobrar a sua razão frente à autoridade de Deus. E a fé, muitas vezes na fé a gente não entende, mas a gente curva o nosso entendimento. É como se eu fosse o obséquio da inteligência. E é interessante porque portanto tem essa virtude de fato quem é humilde. Quem se acha, quem se considera, vai sempre questionar
as ações de Deus, não vai entendê-las, não vai as ver à luz do sobrenatural, não é? E vai procurar sempre questionar os porquês de Deus. Por que Deus age assim? Por que Deus faz assim? Por que Deus permite aquilo outro? Porque lhe falta fé. A fé é tão fundamental que a Sagrada Escritura diz, né, no livro de Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não podemos agradar a nosso Senhor. Se nós não tivermos a fé, nós já somos inimigos de nosso Senhor. É claro que é um dom, mas é um dom que requer a nossa resposta, a nossa correspondência. E nós podemos corresponder bastante, pouco ou nada, não é? E o resultado, é claro, vai ser proporcional, não é? Muito bem, aquele homem então vai até Jesus, faz o pedido, e é interessante que a fé dele era imperfeita. Porque se formos comparar com a fé do centurião, que diz: olha, o senhor não precisa ir à minha casa, porque eu não sou digno, eu sou um pecador. Mas se o senhor disser essa palavra, eu tenho certeza que a vossa palavra é onipotente. Veja, a fé do centurião é uma fé tal, movida pela humildade, que ele não se sente digno de receber na sua própria morada Jesus, o Messias, o Salvador. Mas ele sabe que ele é Deus, e por isso a palavra dele é onipotente. É ele que diz: faça-se a luz, e a luz foi feita. Ele está tratando com Deus, portanto ele sabe que a Deus nada é impossível, não é? E por isso ele alcança a cura do seu servo. E é interessante que nosso Senhor se nega a ir à casa desse homem, porque a fé dele é imperfeita. E Jesus, ele chama a atenção desse funcionário real, ele dizendo assim: ó, se vocês não virem prodígios, milagres, vocês não acreditam. Mas o homem, ele insiste, e pela insistência dele, pela perseverança, então Jesus disse: vai, o teu filho vive. E ele foi. Só que ele marcou no relógio dele, né? Na época não tinha relógio, né? Mas ele marcou o horário que Jesus tinha dito isso: 1 ou 2 horas da tarde, 7ª hora. E ele foi correndo para casa. No caminho, os criados, os servos deles, foram até o encontro dele e disseram: olha, o teu filho melhorou, está vivo, não vai morrer mais. E ele faz uma pergunta para os criados. Qual foi a pergunta? Quem se lembra? Que horas que o meu filho ficou bom? Ele queria saber a hora. Por quê? Porque ele queria saber se essa melhora foi de fato Jesus que fez, ou foi por causas naturais. Olha só que interessante. Então a fé daquele homem era imperfeita. Na hora então que eles falaram, 1 hora da tarde, e ele tinha marcado mais ou menos, né, na cabeça que horas que Jesus tinha falado para ele ir, que o filho estava bom. Então ele confronta, vê a precisão, e aí ele acredita. E o evangelista São João disse: ele acreditou e toda a sua família. Só então que ele começa a acreditar de fato. Esse evangelho aqui é uma passagem que nos convida a passar da imperfeição da fé à perfeição. E é por isso que muitas vezes nós não recebemos as graças de Deus, porque a nossa fé é imperfeita. Se a nossa fé fosse perfeita, o sacrário das nossas igrejas, as nossas capelas do Santíssimo estariam cheias. A gente precisaria deixar dia e noite vigia na igreja, porque as pessoas descobririam, pela sua fé, que ali está alguém que lhes espera todos os dias: Jesus Eucarístico. Se a nossa fé fosse viva, a gente não deixaria de comungar um dia sequer. Ah, padre, mas então eu tenho que comungar, o que me impede de comungar é o pecado. Pois é, a gente peca por quê? Porque a gente não tem fé. Se a gente acreditasse em Nosso Senhor, a gente diria não a todas as tentações. São Pedro diz, não é? Cuidai, porque o demônio anda ao vosso redor buscando a quem devorar. Sede fortes na fé, resisti-lhe na fé. Ou seja, é a fé que nos leva a vencer as tentações. É a fé que faz a gente estimar mais a vontade de Deus do que a nossa. E por isso vamos resistir ao mal. É a fé que faz a gente, depois do pecado, se levantar na confissão, não é? Se reconciliar com Deus. Quantos cristãos se confessam na Páscoa? E só na Páscoa. E vão se confessar só na outra Páscoa.
Por quê? Falta-lhes fé. Falta fé e ao ver o sacerdote no confessionário sentado, que é Jesus que nos aguarda sempre. Nós temos o privilégio, meus amados irmãos, de ter padre sentado no confessionário nos esperando quase todos os dias. Sim, quase todos os dias, com exceção de sábado e terça, todos os dias os senhores encontrarão um padre ali no confessionário, esperando você. Mas não é o padre que espera, é Jesus. É Jesus que te aguarda. Tenhamos fé. Esqueçamos o sacerdote que está ali. Não vamos pensar, é o padre fulano, então não me confesso. Não, é Jesus que está ali. Não importa o sacerdote, se ele é novo ou se ele é idoso, se ele é letrado ou não, não é? Se ele tem qualidades ou não, se ele tem carisma ou não, ali está Jesus, nos aguardando na confissão. Se nós tivéssemos fé, nós, portanto, acorreríamos com mais periodicidade aos sacramentos, principalmente a Santa Missa. Nós não nos contentaríamos com a missa só nos domingos. A nossa missa seria a missa que nos enche, e a gente viria para a missa de um jeito e voltaria para casa de outro. Pela fé é que isso acontece, né? Nós temos que pedir muito a Nosso Senhor que aumente o dom da fé em nós. E se nós pedimos isso, Nosso Senhor vai conceder. Porque Nosso Senhor mesmo disse, tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome será dado. É claro, se a gente pedir que a gente ganhe na Mega Sena, muitas vezes nós não vamos ganhar. Mas se a gente pedir o aumento da fé, Deus vai conceder. Então peçamos, meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Vamos pedir a Nosso Senhor que, de acordo com o Evangelho de hoje, a gente possa exercer, não é? Crescer de fé em fé, que a gente possa, a nossa fé possa ser robustecida, para que a gente possa agradar sempre a Nosso Senhor, lembrando-nos sempre de que sem fé é impossível agradar a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.